E aí, investidores, hoje a gente vai falar de uma ação que está pagando muitos dividendos, CPFL, do setor de energia elétrica. A gente vai comentar sobre a empresa, falar sobre os dividendos, data de pagamento e também alguns números sobre a CPFL. E se você está chegando agora, te convido a se inscrever no nosso canal, ativar as notificações e curtir esse vídeo para você não perder nenhum conteúdo que a gente posta. E lembrando que a Levante, a parceira aqui do nosso canal, está apoiando esse vídeo. Então aqui no primeiro link da descrição vai ter um relatório para você baixar gratuito sobre os dividendos de junho. Agora vamos aqui para a tela do computador. Primeira coisa, né? Para você que está chegando, não conhece, quem é a CPFL? Qual é essa empresa? O que ela faz? A CPFL Energia é uma empresa de energia completa, com negócios em distribuição, geração, transmissão, comercialização de energia elétrica e serviços, com atuação em todas as regiões do país. A CPFL é a segunda maior distribuidora em volume de energia vendida, com 14% de participação no mercado nacional, atendendo cerca de 10 milhões de clientes em 687 municípios. Então é uma empresa bem interessante, uma empresa bem relevante. Diga-se de passagem, aqui onde eu moro, é a CPFL que faz toda essa gestão de energia. E agora, pessoal, a gente vai dar uma olhada, primeira coisa, né, na cotação aí da CPFL dos últimos 5 anos. A gente precisa entender, antes de investir em qualquer empresa, como que a cotação se comporta. Se é uma cotação que se oscila muito, se a ação ela está cara em vista dos últimos anos, se ela está barata. E a gente pode ver, olhando aqui o gráfico dos últimos 5 anos, atualmente ela está cotada em R$ 33,60 praticamente, que é uma ação bem estável, tá, pessoal? Então, assim, ela subiu 30% praticamente nos últimos 5 anos. Não é uma ação que fica oscilando, sobe e desce, sobe e desce. Então, assim, para você ganhar com a CPFL, basicamente você precisa considerar que ela paga bons dividendos, já que a ação não se valoriza tanto. Claro que em alguns determinados momentos, como que a gente pode ver em 2018, a cotação ela subiu praticamente aí quase 100%. Se a gente pegar aqui desde a mínima, então ela praticamente subiu aí 100%, mas via de regra, a não ser que você consiga aproveitar esses momentos, é uma ação focada em dividendos. E agora a gente vai falar, né? CPFL distribuirá 3,7 bilhões em dividendos. Eu não estava brincando quando eu falei que a CPFL vai distribuir muitos dividendos. E aproveitando, já vamos falar do yield aí dos últimos 12 meses, 16% de yield é muita coisa, tá, pessoal? Não é à toa, né, que é uma das ações aí que está mais destacada nesse segmento de energia elétrica quando a gente fala de dividendos. E não só dividendos, tá, pessoal? Ela teve uma valorização aí de mais de 23% nos últimos 12 meses. Ou seja, além da ação pagar bons dividendos, ela ainda se valorizou bastante nos últimos 12 meses. E outra coisa importante que a gente tem que olhar também, antes de falar dos números da empresa e dos dividendos também, em relação ao preço sobre lucro, está em 8, em cima de 8. Então é uma ação que pode estar barata, né? Claro que não é uma recomendação, mas vale a pena você considerar investir. E agora a gente vai falar um pouquinho dos dividendos que a empresa vai pagar. Lembrando que são 3,7, quase 3,8 bilhões em dividendos. Como que vai ser pago esses dividendos? Primeira coisa, né? Data limite para você poder ter comprado a ação e receber os dividendos. Então a Datacom ou data base, tá, pessoal? Foi dia 29 de abril. Lembrando que a gente postou lá no nosso Instagram. Se você não segue, vai lá, @InfoBolsaInvestimentos. Estamos todos os dias também trazendo conteúdo como esse para vocês. Datacom 29 de abril, data de pagamento, como que vai ser? O primeiro pagamento foi dia 11 de maio, já passou. O segundo pagamento ainda vai acontecer dia 14 do 6. Hoje nós estamos aí no dia 9 do 6, vai ser dia 14, 34 centavos por ação. Lembrando que é tudo dividendos, tá, pessoal? Não tem JCP aqui. Depois, vai ter dia 30 do 6, no finalzinho aqui do mês de junho. Primeira parcela, 32 centavos por ação. Depois a segunda parcela aí no finalzinho do ano, 1,62 por ação. Se a gente somar todos esses valores aqui, tá, pessoal? Vamos somar só para a gente ter uma ideia o quanto você vai receber no total. Então vamos pegar aqui todos eles e somar para a gente poder ver o quanto você vai receber. Aproximadamente R$ 3,24 por ação. Então, assim, é muito dividendo.
Se a gente for parar para pensar, né, a ação está distribuindo bastante e agora a gente vai dar uma olhada nos números da empresa para a gente entender, né? Será que esses dividendos são consistentes? Será que a gente pode esperar um aumento ainda mais dos dividendos? E não sai do vídeo agora, que no final vai ter a fala dos gestores da empresa em relação aos dividendos e está muito interessante. Primeira coisa, né, alguns destaques. EBITDA de 2,6 bi, né? É uma alta de 34,4%. Então, assim, a empresa ela vem aumentando tanto o seu EBITDA quanto o lucro líquido aí de 1 bi, é um aumento de 21% praticamente. Dívida líquida da empresa, pessoal, né? Alavancagem, né? Será que a empresa está muito endividada? A gente vai ver mais abaixo aqui que a dívida está interessante, está controlada, então não é um negócio muito preocupante. E lembrando, mais uma vez, eu falo todo vídeo que a gente vai olhar em empresas do setor de energia elétrica, que via de regra as empresas desse setor, desse segmento são mais endividadas, porque elas possuem contratos maiores, elas possuem uma previsibilidade de caixa muito maior. Então é muito mais fácil da empresa tomar dívida, sendo que ela sabe que ela vai receber um dinheiro lá na frente, por exemplo. Claro que eu estou falando de uma maneira assim muito mais fácil para você entender, mas é basicamente isso que funciona na prática. CAPEX, o que é o CAPEX, né? É o quanto a empresa está investindo, né? O quanto ela está reinvestindo no seu negócio. CAPEX, então, é de 1,2 bi, alta de 74%. Isso mostra que a empresa está reinvestindo bastante aí no seu negócio, nas suas operações. E outras informações aqui que a gente vai pular. Lembrando, pessoal, né, que esse aqui é um vídeo de análise rápida, a gente não está fazendo uma análise completinha aqui da empresa, a gente está passando de forma rápida aqui sobre algumas informações principais. Se você quiser investir na empresa, tem que dar uma olhada por completo em todos os relatórios. Inadimplência, né? Sempre tem inadimplência. As empresas assim lidam com pessoas também que muitas vezes não pagam as contas e tudo mais. Então a empresa tem que ter isso em mente na hora de fazer aí os seus balanços, os seus resultados. Provisão para devedores duvidosos, PDD. A empresa vem se mantendo aí na faixa de quase 1%, né? Aí nesse primeiro trimestre foi quase 1%. Teve um aumento, obviamente, do primeiro trimestre para o primeiro trimestre de 2022, de 2021 para 2022, de 67% aproximadamente. Então, assim, a empresa, né, ela vem sendo conservadora na questão da inadimplência. Isso é importante porque mostra que a empresa, ela não, vamos dizer assim, ela não está mascarando os resultados. Porque se a empresa não coloca que ela pode ter inadimplência, e se tiver inadimplência, ela pode ter um problema nos seus resultados, né? Os resultados vão cair de uma forma abrupta. Então é isso em relação à inadimplência. Vamos ver aqui, pular algumas coisas, vamos ver aqui. Em relação ao EBITDA, a gente já falou, mas só reforçando, né? Teve um aumento de 34,4% do primeiro trimestre de 2021 para o primeiro de 2022, então isso é interessante. Vamos ver algumas outras informações aqui. EBITDA, lucro líquido, tá, pessoal? É importante a gente dar uma olhada, né? Aumenta aí de praticamente 21% no lucro líquido. A gente pode ver outras informações aqui também: EBITDA, resultado financeiro, depreciação e amortização, e imposto de renda e contribuição social. Importante, né, ver que a empresa está aumentando o seu lucro, apesar de estarmos passando aí por uns momentos mais difíceis da história aí dos últimos 100 anos. Alavancagem e dividendos. Isso aqui é importante também a gente olhar, né, o quanto a empresa está alavancada. Dividendos, a gente já comentou, né, foram alguns pagamentos aí. Na verdade aqui tá 3 parcelas, tá, pessoal? Mas aqui a gente pode ver que foi um pagamento, depois o segundo, depois vão ser divididos em 2 parcelas, mas na verdade, na prática, vão ser 4 datas de pagamento. Então, primeiro foi 1,1 bi, depois 0,8 bi e depois 1,9, dá aproximadamente 3,7 bilhões em dividendos. Alavancagem, né, o quanto a empresa está alavancada. A gente pode ver que teve uma queda aí desde 2018, a empresa vem reduzindo a sua alavancagem, vem reduzindo a sua dívida em relação ao EBITDA que ela tem. Então isso mostra, né, ou o EBITDA está aumentando ou a dívida está diminuindo. Na prática, isso é bom, né? É importante a gente ver que a alavancagem está diminuindo. Claro que é importante a empresa se alavancar. A gente já fez um vídeo falando que empresas, né, via de regra, é bom ter dívidas. Vou deixar aqui no card, assista que está muito interessante. Então é diferente de uma empresa, de uma pessoa física, por exemplo, a empresa é importante ter dívidas.
Aqui a gente pode ver em composição do endividamento, né? A maioria, 69%, é indexado ao CDI, ou seja, a maior parte, aí, 70% da dívida que a empresa tem é indexada a praticamente a taxa Selic. Quando a gente fala CDI, é praticamente a mesma coisa que falar de taxa Selic, tá, pessoal? Então aqui algumas outras informações. CAPEX, isso aqui é importante também, ver que a empresa está expandindo o negócio, melhorando, modernizando e tudo mais, não só na parte de distribuição, tá, pessoal? Claro que o principal aí da empresa é distribuição, então é por isso que ela está investindo mais, mas geração também teve um investimento, né, aí 5%, transmissão 14%, então tiveram algumas construções aí dos projetos e tudo mais. Lembrando, né, mais uma vez, não é uma análise completa, tá, pessoal? Comercialização e serviços, aí teve um pouquinho, aí 5 milhões de CAPEX, né, de investimentos na parte de TI, infraestrutura. Então isso é interessante, né? É bem interessante a gente ver que a empresa está reinvestindo aí no seu negócio. Aqui eu já falei para vocês, né, a CPFL atua nos segmentos de geração, transmissão, distribuição, comercialização e serviços, com presença em 11 estados de todas as regiões do país. Então vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Esse aqui é o gráfico da distribuição por região. Um ponto importante, né, pessoal, da gente olhar aqui esse mapinha, que a gente pode chamar assim, fica mais fácil de vocês entenderem. Deixa eu acertar aqui, beleza. CPFL, então, tem a parte de distribuição, CPFL Paulista e várias outras, né, Santa Cruz, comercialização e também a parte de geração e transmissão. Então aqui está tudo dividido certinho. Se você quiser, entra no site do RI que você consegue ver esse relatório da empresa. Pessoal, então é isso. Comenta aqui para mim o que você acha da CPFL. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir e também baixar o relatório dos dividendos de junho que está no primeiro link da descrição. Vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo. E minha segunda pergunta é sobre dividendos, se há alguma conversa, alguma expectativa de vocês aumentarem a frequência de pagamentos de dividendos ou por enquanto deve continuar com pagamento anual mesmo? Em relação a dividendos, aqui, acho que o primeiro ponto aqui é lembrar, quer dizer, a nossa estratégia de balanceamento entre dividendo e crescimento, eu acho que ela continua, né? Então a gente avalia oportunidade de crescimento e balanceia isso com o pagamento de dividendos. Então, acho que passado aqui, né, essa avaliação, pagamento efetivo do dividendo, ele casa muito com a nossa disponibilidade de fluxo de caixa, né? A gente hoje tem um fluxo de caixa relativamente volátil, né, pela variação de CVA que a gente tem hoje, né, especialmente nas nossas distribuidoras. Então, a gente precisa casar muito bem a disponibilidade de caixa com a data do pagamento de dividendos. Então, eu diria que faremos isso. Né? É difícil a gente prever, né, as datas exatas, né, dos pagamentos, dado que ela depende dessa disponibilidade de caixa. Mas a expectativa é manter, de maneira geral, a nossa estratégia de balanceamento entre dividendo e crescimento.